bom dia, excelente sexta-feira para todos vocês, que Oxalá nos abençoe nesse dia maravilhoso. E estamos de volta aí com nossas cestas de reflexões. E aí, senti um pouco de saudade desse nosso recesso, aí ficamos 4 semanas, né, sem essas sextas-feiras. Às vezes é bom a gente dar uma parada, dar uma reciclada, dar uma renovada com assunto novo, ver coisas diferentes. Até aconselho você de vez em quando a fazer isso também. Aquilo às vezes que você já está acostumado a fazer um bom tempo, às vezes é importante dar uma parada, olhar as coisas por um outro ponto de vista, dar um novo olhar justamente sobre aquilo em que você já está acostumado. Às vezes é importante com que a gente se recicle um pouco, dá uma mudada, vai para novos ares, faz alguma coisa um pouco diferente, até mesmo para que a sua abordagem seja um pouco diferente e que não seja aquela coisa sempre, não digo igual ou repetitiva, mas muitas vezes um pouco cerceada e sempre presa dentro de um único contexto, né? Então, esse tempo, essas 4 semanas, eu pude sair um pouco, pude olhar algumas coisas diferentes, pensar algumas coisas diferentes, refletir novas, e isso é bom, porque essas próximas sextas-feiras, no dia 4 teremos desenvolvimento, então também terá uma live, vem assuntos novos, vem coisas novas, tive esse tempo para poder voltar para dentro, entrar um pouco para esse lado mais, esse mundo interior, e com isso descobrir coisas novas, refletir um pouco em alguns assuntos diferentes daquele que eu venho sempre abordando. Às vezes é importante essa reciclagem. Certo, gente? Então, bom estar de volta. Espero que vocês gostem, espero que tenham sentido um pouco dessa falta e tenham refletido também um pouco sobre esses momentos e todas essas antigas lives que a gente tem feito. Certo? Bom, antes disso, vamos às os nossos calendários, as nossas agendas. Então, os atendimentos de jogos de búzios já voltaram, tá? Então, como eu fiquei essas 4 semanas afastado, em recesso, então a agenda está bem corrida. Então você que está querendo marcar, já entre em contato para que a gente possa marcar para os próximos 5, 6, dependendo até 7 dias, depende do horário que você está buscando, porque está bem concorrido. Sábado agora, amanhã, teremos nosso toque de esquerda, então amanhã teremos nosso trabalho às 18h30, tá? Então amanhã às 18h30, toque de esquerda. No próximo também teremos, como ficamos 4 semanas sem, então vou fazer 2 seguidos para depois setembro já voltar e entrar no ritmo normal, tá? Então teremos agora, sábado amanhã, o nosso trabalho de esquerda e depois no outro sábado de catiço. Tá certo? Bom, então vamos ao que interessa, que hoje o assunto, pelo tema aí, você já conseguiu perceber que hoje o assunto é um pouco mais pesado, né? Do coitadinho ao campeão. Trazer essa ideia para você, de onde vem essa ideia do vitimismo, de onde traz essa ideia do coitadinho que você acaba colocando, e o quanto isso está inserido mentalmente na tua cabeça, o quanto isso já faz parte de um padrão mental, de uma vida, muitas vezes, que você vem isso dos seus pais, que você sabe aquela macarronada de domingo, onde o pai vira para você e fala que a vida não é fácil, que tem que ralar, que tem que sofrer, que nada cai do céu, e que não sei o quê, e você vem acostumando e vem criando esses padrões acabam comandando, coordenando a sua realidade, a sua vida. Porque toda a tua realidade, a tua vida, ela é construída através dos seus pensamentos, ela é construída através das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua fé, da sua crença. E o quanto mais você acredita e você traz para si verdades, pensamentos que são de outras pessoas, isso acaba se incorporando e se tornando os seus pensamentos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse e pensasse é que uma das coisas que prejudica isso é a maldita comparação. A comparação é uma das piores coisas que tem, porque, primeiro, quando você deseja a vida do outro, ou você olha a vida do outro como se gostaria que fosse a sua, primeiro, você está disposto a pagar o preço que o outro pagou? Viver o que ele viveu? Porque você sabe muitas vezes dos louros, mas você não sabe muitas vezes das coisas ruins, dos tombos que ele tomou. É o velho ditado que diz, né? Todo mundo vê as pingas que toma, mas não vê os tombos que leva. Então muitas vezes quando você olha o outro numa prosperidade, num mérito, ou numa conquista muitas vezes, numa ascensão em que ele vive, automaticamente você se compara. Putz, eu gostaria de estar isso, tudo. Você fala que não é inveja, é comparação, é admiração. Tá? Mas uma está perto da outra. Mas aí você olha para aquilo. Será que você está disposto a pagar o preço que o outro pagou? Só que o pior não é isso. O pior é que quando você olha para esse lado e deseja muitas vezes aquilo, automaticamente você está incorporando para si a identidade do outro. Você está abandonando a tua essência, você está abandonando a tua realidade. Você entra em processo de destruição com a sua própria natureza.
Justamente por você olhar a vida do outro e desejar. Porque quando você deseja o outro, a vida do outro, o momento do outro, a alegria, a felicidade, a realização do outro, primeiro você o desmerece como se você não tivesse a capacidade de construir, de conquistar. Segundo, você julga que a tua vida ideal é a vida do outro e não a sua. Então você entra num processo de crise justamente com a sua própria identidade. Então, primeiro, o fato de você entrar justamente em um confronto, em reconhecer o mérito, mas não olhar o desafio, a conquista, o preço que o outro pagou para aquilo. Porque muitas vezes as pessoas elas querem a conquista, mas elas não querem pagar o preço por aquilo. Elas querem a facilidade, elas querem aquilo muito mais fácil, muito mais rápido, sem perceber o quanto é importante o mérito, o reconhecimento, o desafio e o valor pedagógico. Não é o sacrifício, não é a dor, mas é o quanto aquilo realmente teve peso na sua vida de te fortalecer, de te ensinar. Então você tá abrindo mão da sua essência, você está abrindo mão realmente de quem você é para ter algo que aparentemente você olha bonito no outro. Mas nem sempre aquilo que é bonito na vida do outro se encaixa e é bonito na sua vida. Então, o primeiro ponto, encerra essa ideia de comparação. Quando você olha alguma coisa fora e você admira e você acha bacana, que legal. Porque isso funciona para o outro. Em você não vai funcionar, o manequim não é o mesmo. Quantas vezes você já entrou numa loja, você viu um manequim com uma roupa, putz, vai ficar legal em mim, você compra, você coloca, você... Às vezes até fica legal, mas você não se sente confortável, talvez é a cor, é a estampa, é o corte, você olha aqui e fala, putz, não ficou legal. Pô, mas no manequim ficou tão legal, claro, para aquele manequim, para aquela forma, para aquela pessoa, aquilo funciona, aquilo é legal. Para você não, porque você naquele momento ignorou a tua essência, a tua realidade, você ignorou justamente a tua natureza, o quanto aquele externo ele pode estar em concordância ou não com aquilo que é interno. Então olha que coisa importante você reconhecer e você perceber o quanto sair desta comparação e ver o que é do outro é bacana. Esse é o primeiro ponto. O segundo é quantas vezes você acabou fazendo o que é conveniente e não certo. Então muitas vezes isso está embutido o papel do vítima, o papel do coitado, o papel daquele ser que realmente ele consegue olhar para toda uma realidade em que ele vive e já ir se inserindo de forma submissa, de forma negativa. Por que você acha que hoje as religiões, grandes religiões, não estou aqui para falar mal delas, mas o cristianismo em geral, ele fala bastante, ele fala muito para um público maior, ou seja, ele usa muito esse negócio de coitadinho. Porque são muitos. Campeões são 2 ou 3. E olhe lá. Então, olha que coisa curiosa. Quando você pega, principalmente, essas religiões, que o cristianismo é uma delas especificamente, que ele fala para essa grande massa, e ele impõe, ele traz essas coisas, é porque a maioria e a grande massa, ela se enxerga nesse papel de vítima, nesse papel de coitado, que precisa receber, que não tem capacidade, que Deus vai prover, que o governo vai dar, que as coisas vão cair do céu. Porque ele não consegue reconhecer o quanto o seu mérito, o quanto olhar não para o sacrifício, não olhar para a dor, mas olhar para a meritocracia dele. Então, por isso que muitas vezes, isso que eu falo, muitas vezes as pessoas falam, pô, Daniel, mas você não quer conversar com milhões, com muita gente? Eu falo, não, porque não é o meu público. O meu público, quem quer ouvir o que eu falo, quem gosta daquilo que eu falo, é meia dúzia. Porque são as pessoas que realmente querem sentir esse empoderamento, reconhecer o quanto tem voz ativa, o quanto tem personalidade, o quanto você é responsável e co-criador da sua própria realidade. Você não é aquele que fica esperando cair do céu. Por isso que eu falo, campeões é 2 ou 3. E entre assim, aquela pessoa muito boa, aquela pessoa muito capaz, tá, mas se você tá no meio de bons, de pessoas boas, de pessoas capazes, todo mundo é tão bom quanto. Você pega, por exemplo, sei lá, o time do Real Madrid. Ah, porque aquele cara é muito bom, tá, só que todo mundo ali é bom. Então como que você vai se destacar no meio das pessoas boas? Você vai ter que ser excepcional, você vai ter que ser muito, muito bom. E aí você vai ter que se esforçar o dobro, você vai ter que se dedicar, porque você está no meio de todas as pessoas são boas. Agora, quando você é bom, mas você está no meio só dessa grande massa que se vitimiza, assim é fácil. Assim é legal, porque você tem um senso de realidade, você enxerga e consegue olhar para a tua própria natureza, sabendo que você está se destacando entre todos. Mas cadê o desafio? Cadê justamente aquela motivação que pode te tornar uma pessoa mais arrojada, uma pessoa que vai além?
Hoje as pessoas elas buscam muitas vezes trabalhos, empresa, onde elas estejam sobre, sabe, em cima da carne seca, modo de dizer. Porra, não, você tem que estar num lugar onde tem pessoas tão qualificadas, tão boas e melhores que você. Justamente para que você possa aprender, para que você possa ir além. Existe um ditado, né, que sempre diz, se você é o mais inteligente da mesa, certamente você está na mesa errada. Você não tem o que aprender, você não tem como ir justamente além. E é justamente isso que você precisa. Então, pense duas vezes antes de você aceitar toda essa ideia do conveniente e não do que é o certo. Então é importante que você faça o que é o certo. O que muitas vezes diferencia um bom campeão, um bom corajoso, um bom líder, muitas vezes, é aquele que ele faz o que é certo diante das possibilidades que a vida impõe. Ele não vai atrás do conveniente, ele não vai atrás daquilo que é o mais agradável, aonde ele vai conseguir mais aceitação, aonde as pessoas vão valorizar, onde as pessoas vão elogiar. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em fazer o que é certo. Ah, mas as pessoas não vão gostar. Se elas não têm entendimento de reconhecer aquilo que eu estou fazendo, o problema é delas. Paciência. Em algum momento da vida, elas vão reconhecer. Agora, se a partir daí elas tomaram alguma decisão equivocada, que elas não conseguiram reconhecer a tua mudança, elas não conseguiram reconhecer a tua inserção, a tua melhora naquele momento, quem está perdendo são elas. E boa sorte. Vá procurar pessoas, vá procurar lugares onde aquela pessoa, onde aquele lugar aceita a sua pequenez, aí consegue entender e está muito mais preocupado com o egoísmo, com a vaidade, com a aceitação, com a aprovação, com o carinho. Aqui é uma casa, especificamente, que isso não existe. Aqui, porque muitas vezes falam, né, o pai de santo ele é muito rígido, ele é muito aquilo. Não, ele tem as suas leis, ele tem as suas regras. E ele gosta de determinada maneira e ele impõe algumas coisas. Por quê? Porque ele sabe que aquilo funciona. Mas aquilo desagrada as pessoas. Ele não está ali para fazer o que é conveniente e agradar. Ele está ali para fazer o que é certo e o que os seus amigos, seus guias, seus mentores, seus orixás passam como sendo necessário. E ele muitas vezes acaba cumprindo. Isso você pode interpretar na sua vida, familiar, pessoal. Quantas vezes você, como mãe, como pai, você acaba agindo com seu filho de forma certa e não conveniente, sabendo que aquela atitude que você vai tomar, o seu filho não vai aprovar, não vai aceitar? Primeiro, porque não tem um entendimento. Segundo, porque ele está, às vezes, inserido, preso dentro de uma situação que não consegue olhar e reconhecer além. Não consegue ver um palmo à frente do nariz. E você está vendo que ele vai quebrar a cara, está vendo que aquilo não é legal, está vendo que isso é sacrifício, está vendo que isso vai trazer a dor. E mesmo assim a pessoa não enxerga. Chega um momento que você abre mão, você fala, beleza, eu fiz o que eu posso, mas eu não tenho como obrigar, eu não tenho como interferir no destino de uma pessoa a ponto de mudar o livre-arbítrio dela. E assim é essa forma que você acaba se entendendo, que você acaba se colocando. Então, uma das coisas que é o segredo é justamente você parar de enxergar também as coisas de modo binário. Isso é muito trágico. E isso é um retrocesso na vida espiritual, é uma falta de reconhecimento espiritual e o principal, de amadurecimento. Porque as coisas não são binárias. Não tem o branco, preto, certo, errado, justo, injusto. Existe uma variação tão grande diante disso, existe um caminho tão grande. Claro, pensar de forma binária, com certeza, auxilia e facilita a tomada de decisões rápida, momentânea, porque diante disso você ignora os nuances, a complexidade da vida, você ignora muitas vezes as variações que existem entre elas. Então, claro, eu pensar, isso é certo, não, isso é errado, mas eu não reconhecer toda essa variação, essa gama de intermédio que existe, é o que dá a condição de avaliação. Eu sempre falo, às vezes olhar para as coisas preto e branca de forma muito dual é muito simples nessa vida, porque vai te proporcionar uma facilidade, isso vai te proporcionar uma condição aonde você consegue agir de forma espontânea, agir de forma rápida, onde você não precisa refletir, onde você não precisa pensar, facilita o imediatismo e o principal, você não precisa reconhecer toda uma complexidade de uma vida e todo o seu processo de evolução. Então, comece a olhar para as coisas e perceber que nem tudo é tão preto e branco, nem tudo é tão certo e errado, tão justo e injusto. E que essa variação, ela é justamente as chaves que traz o conhecimento. Elas são justamente essas oportunidades, muitas vezes, que acabam trazendo a você não só o descobrimento, o reconhecimento, mas ela permite com que você consiga olhar as coisas por uma amplitude muito maior, por um ponto de vista muito maior. E você começa a perceber que dentro desse conhecimento, que ele é tão vasto, que ele é tão profundo, tem tanta coisa a ser avaliada, tem tantas coisas a serem pensadas, a serem buscadas. E isso é muito importante para você.
Entende? Então comece a reconhecer e perceber o quanto é necessário com que você vá além do que aparentemente você reconhece, com que você vá além do que aparentemente você enxerga como sendo só o preto e branco, o simples, o complicado, e tem totalmente uma gama a partir daí. Então, ao você reconhecer essa complexidade, não só da sua vida, mas também muitas vezes da própria realidade, você mata essa ideia do coitadinho. Ou seja, você vive de uma forma tão excepcional, você vive de uma forma tão maravilhosa e tão esplêndida, que quando alguém tiver que falar mal de você, essa pessoa vai ter que mentir. Por quê? Porque ela não consegue, ao olhar na tua vida, encontrar alguma coisa ruim, algum ponto negativo, alguma negatividade que ela possa enaltecer um defeito seu. Então isso é uma coisa muito real, isso é uma coisa que eu acho muito, muito bonito. Se você vive de forma correta, de forma honesta, de forma sincera, de forma com valores, com virtudes, onde busca sabedoria, e você é um exemplo disso, óbvio que se alguém em algum momento vai buscar te denegrir, prejudicar a sua imagem ou falar mal de você, ela vai ter que mentir. Porque ela não tem como buscar, ela não tem como encontrar em você justamente essas falhas. Porque você é uma pessoa não só preocupada, mas você é uma pessoa antenada em sempre buscar o melhor, em sempre se dar o melhor, em sempre reconhecer, muitas vezes, seus pontos fracos, seus defeitos, as suas fraquezas e buscar disso uma forma de crescimento, uma forma de expansão. Então, quando você está preso a esse conhecimento, quando você está inserido nessa realidade, você reconhece que muitas vezes, ao você usar essa comparação que eu falei no começo, ao você usar a vida do outro, desejar, além de você ter, claro, a perda da sua essência, é como se você... como que eu vou te explicar isso de uma forma um pouco mais objetiva? É como se você comprometesse a sua própria identidade justamente pelo desejo externo daquilo que não te preenche. Porque você vai buscar ser aquilo que em momento algum você avaliou ou reconheceu se aquilo é importante para você e se aquilo é capaz de fazer a diferença na sua vida. Então, essas pessoas que buscam essa vida do outro, pode perceber, elas não conseguem sustentar muito tempo. Ah, mas é uma vida muito boa, dá dinheiro, dá isso, dá aquilo. Não. Mas não é para ela, não cabe a ela. Quantas vezes eu já vi, isso aconteceu comigo até já várias vezes, onde tenho às vezes pessoas próximas que querem viver a vida fora, que querem isso, tudo, e vão, e são felizes e bacana, e você às vezes acha legal, tem a possibilidade, bom, beleza, vai. Você vai para aquilo, a vida é boa, a vida é maravilhosa, tem condição, tem dinheiro, oportunidade, isso, país melhor, tudo tal, e você olha pro lado e você fala, meu Deus, mas essa vida é legal pro outro, não para mim. E aí você não consegue mais sustentar, você não consegue mais estar naquela situação. E aí você acaba, claro, abandonando tudo, você joga as coisas pro alto. Quantas vezes você abriu mão da tua identidade para viver algo que você aparentemente, alguém até trouxe para você como caminho, alguém muitas vezes até incentivou, te ajudou, e você descobriu que aquilo não é para você. Você testou, legal, bacana, experiência, conhecimento. Claro, aquela experiência trouxe a você um conhecimento além, permitiu com que você fosse além, tivesse novas experiências, nova vivência. Mas vai chegar um momento que aquilo vai entrar sabe, não é mais para você. Passa um mês, um ano, 2 anos, depende o quanto você também é resiliente ou resistente a alguma coisa, e aí você olha para aquilo e fala, tô infeliz, não é o que eu quero, calma aí. Abre mão de tudo, perde as coisas, joga fora, vende por preço de banana e vai embora em busca daquilo que realmente sempre teve. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, antes de você abrir mão daquilo que você tá de saco cheio, avalie para perceber se aquilo não está ligado à tua identidade, veja se realmente aquilo é o que você não faz de melhor. Porque às vezes você está abrindo mão daquilo que você não suporta mais, mas você está abrindo mão daquilo que é o teu melhor. E o problema não é o fazer, mas é o modo em que você faz. É a falta de planejamento, é o como você responde a isso, é o como você tornou aquilo maçante, aquilo cansativo, aquilo estressante e perdeu o brilho. Às vezes você está 20, 30 anos no emprego e a forma que você hoje está levando é ruim. O problema não é o emprego, o problema não é o chefe, o patrão, não é o lugar, não é a escola, não é o aluno, não é o gerente, não é. Muitas vezes é como você responde a isso, é o como você justamente enxergou na tua realidade e criou uma realidade para que aquilo seja, através das suas atitudes, através dos seus pensamentos, dos padrões que você criou, do comportamento em que você está tendo.
E às vezes o problema não é o que você faz, o problema não é o ambiente, o problema é o como você está inserido nisso e o como você criou um padrão daquilo e aquilo acaba se tornando um problema. Então muitas vezes mudar isso, ressignificar, olhar por um prisma diferente, por um ponto de vista, uma abordagem diferente, faz com que você não abra mão daquilo que é a tua qualidade, daquilo que é o teu melhor. Então, quando eu falo pare de ser coitado, pare de ser vítima, pare de exaltar o sofrimento e comece a promover o mérito. Esse é o ponto principal, porque o coitadinho, ele não é aquele simplesmente que quer ganhar as coisas do céu, mas é aquele que exalta o sofrimento dele a ponto de que as pessoas tenham pena, não tenham dó, Deus, quem quer que seja, acabe olhando para ele de forma piedosa, de forma caridosa e acaba dando, acaba ajudando, acaba auxiliando ele. E isso é totalmente desagradável, porque uma pessoa que ela exalta o sofrimento, ela com certeza, ela não promove o mérito, ela não reconhece a meritocracia, o autoconhecimento, a jornada que ela passa, o crescimento em que ela vive, a expansão em que ela está. Ela não tem esse entendimento, ela não consegue reconhecer e perceber o quanto aquilo não só é fundamental, mas é extremamente necessário para que ela se promova. Porque aquela promoção, aquela situação, ela pode trazer. Quantas vezes eu vi pessoas, também em momentos onde está nessa... saindo desse papel, né, desse personagem que porque nenhuma essência, nenhuma natureza é vítima e coitado, nós somos vítimas de nós mesmos, mas não do universo, não de Deus, não do orixá. E às vezes eu vejo as pessoas saindo desse processo, conseguindo reconhecer suas qualidades, entendendo essa complexidade da vida e percebendo o quanto as coisas não são tão binárias dessa forma. E a pessoa, ela dá um passo para frente, mas depois ela dá um para trás, porque ela sente que muitas vezes enaltecer uma qualidade é desmerecer o outro, é ser arrogante, é ser vaidosa, é ser orgulhosa, e aí ela acha que aquela falsa humildade, ela precisa dar um passo para trás, e aí ela fica naquele embate, ela não sabe se ela exalta a qualidade, ela não sabe se ela se vê como um campeão, porque a volta dela só tem perdedores. Pessoas que se enxergam como perdedores, pessoas que olham para a própria vida e não conseguem enxergar a sua capacidade e o seu momento de mudança, a sua oportunidade de dar a volta por cima, de dar um 360 na sua vida e começar a construir uma vida nova. E aí, essas pessoas acabam, claro, enchendo a cabeça. Não, porque a vida é difícil, não, porque não é assim mesmo. Não, a facilidade não, quem ri hoje chora amanhã. Ou seja, existe esse monte de ditados extremamente... perversos, né? Onde a gente acaba acreditando e acaba trazendo isso para a nossa vida. Então, sair desse sofrimento, sair desse papel de vítima, a primeira coisa que ele faz é tirar essa tua energia que está extremamente igual, que está extremamente afins com pessoas com o espírito, seja encarnado, seja desencarnado, que vive essa mesma frequência. Então, ao você se desvencilhar dessa crença, dessa ideia, dessa egrégora, você começa, claro, a se ligar, você consegue se conectar com o espírito que esteja realmente nesse processo. Que façam parte agora desse mundo. Que são pessoas campeãs, são pessoas... Quando eu digo campeã, gente, não é campeã no sentido de vitoriosas, tudo. Mas são pessoas que olham para a sua realidade e se enxergam como responsável por ela. Que não são pessoas que se vivem como à mercê de um destino, à mercê porque hoje o planeta está retrógrado tal, então eu sou fadado a isso e ponto final. Não, a pessoa ela consegue perceber o quanto ela tem poder, o quanto ela reconhecer esse poder e perceber o quanto ela, diante de um orixá, diante de um destino, ela tem uma parcela e essa parcela dela é muito grande, e ela tem o poder de mudança, ela tem o poder de interferir na vida dela, dá a ela essa sensação de crescimento. Embute a ela, ou seja, nutre ela de uma energia que até então ela perdeu, que até então ela não conseguiu reconhecer. E o meu objetivo aqui é esse. Então, falar para a massa é fácil. Agora, o difícil é falar para esses poucos, porque esses poucos que realmente têm o compromisso consigo mesmo, conseguem olhar para si, porque na realidade Deus não é tão, como diz... severo. Quem é severo com a gente é nosso próprio espírito, por saber que não fizemos o melhor, que não conseguimos dar o nosso melhor e que diante de uma situação a gente fraquejou. A gente preferiu se abaixar, a gente preferiu se vitimizar e enaltecer e reconhecer o sofrimento. E não o valor, e não a conquista, e não o mérito, e não o reconhecimento em o quanto você é importante, o quanto você é responsável por isso. Então,
Primeira coisa, gente, vamos mudar isso. Vamos começar a mudar essas coisas. Ao olhar diante de um problema, chegar diante de um problema, não chegue por baixo do problema. Não chegue submisso, esperando com que alguém faça. Vai ter medo? Vai. Vai ter insegurança? Sim. Vai dar resistência? Vai. Mas você é muito maior que isso. Você consegue ser muito superior a tudo isso. E naquele momento você consegue dar o que você tem de melhor. Você consegue olhar para aquele problema e já buscar a solução. E não ver como um limite, mas sim como um obstáculo a ser superado. A olhar para aquele problema, muitas vezes, não como um problema, mas como uma solução, muitas vezes, para 2 ou 3 problemas. Quantas vezes você resolveu uma coisa na vida e por tabela você resolveu 3 ou 4? Sabe? Aquela coisa bem simples. Às vezes você está procurando uma coisa, você acha 3 que você nem sabia que tinha perdido. Às vezes, por conta de 1, você soluciona 4, 5, 10. Isso já aconteceu comigo centenas de vezes. Às vezes eu solucionando algum problema de alguém, ajudando alguma coisa com outro ou comigo mesmo, e naquele momento, aquilo que eu tinha deixado de lado, que talvez não fosse o momento, ou que eu não estivesse preparado, eu resolvi. E aí eu falei, caramba, eu entrei com essa perspectiva, com essa cabeça, mas resolvi isso, aquilo, isso que eu não tinha. Então, quantas vezes, o exemplo mais simples que eu vejo é isso. Às vezes a gente perde alguma coisa, a gente procura, e a gente acaba achando 4 coisas que estavam perdidas e a gente nem sabia mais onde estava. E assim é. Então, quando você olha para a solução de um problema, reconheça que ele muitas vezes pode te dar a chance, a possibilidade de você resolver muitos outros problemas, de você resolver muitas outras também situações na vida. Certo, gente? De costume, vamos a um trecho do livro, tá? Tanto o Além do Olhar como o Novo Olhar, eles estão pela editorahercules.com.br. Então você que não tem o livro, quer adquirir esse livro, entra no site editorahercules.com.br. Lá você consegue comprar tanto o e-book quanto o livro físico, tá? Assim você consegue acompanhar e caso queira trazer aqui para discutir algum assunto, alguma coisa que você achou legal, venha que a gente conversa, que a gente debate o assunto. Eu sempre gosto de perguntas críticas, de perguntas que tragam uma reflexão mesmo, que convida a uma reflexão. Bom, o objetivo o assunto de hoje, para quem tem o livro, eu peguei na página 363, tá? A identidade verdadeira não deve ser definida pela aparência externa, gostos passageiros ou ideias contingentes, pois tudo isso está sujeito a mudanças. Olhar para o divino em você exige uma visão mais profunda e uma compreensão das leis que regem a vida. Você faz parte da natureza e deve respeitar seus ciclos, incluindo momentos de recolhimento e expansão. Em cada estação da vida há desafios e oportunidades, e todas são importantes para o crescimento e evolução. Muitas das dores que enfrentamos podem ser escolhas nossas, necessárias para o nosso crescimento e evolução. A natureza não busca nos punir, mas sim nos ensinar e nos ajudar a crescer. Se você prestar atenção e tiver lucidez, poderá perceber como a natureza atua em sua vida, para seu crescimento, conhecimento. Ela está sempre trabalhando a favor da evolução do ser humano. Karma não é vingativo, é pedagógico. Então, o vítima é aquele que enxerga como se fosse vítima da própria vida, como se a vida estivesse o punindo, como se realmente a vida o estivesse batendo, e acaba olhando para isso e enxerga como se fosse o grande sofredor. Então, esse capítulo eu falo um pouco sobre isso, eu trago algumas dessas reflexões, tá? Então, é legal, você que tem o livro em casa, pega esse capítulo para dar uma lida, para entender um pouco, para ter mais informações. Porque aqui é rapidinho, né? Aqui é meia horinha, é bem rápido para que a gente possa não perder tempo. É uma pílula, né? Só para que dá esses 30 minutinhos aí, para que você fique pensando ao resto do final de semana, na semana, e consiga colocar isso na sua vida. Que você consiga olhar e enxergar justamente para todo esse conhecimento, para toda essa informação, e use de modo prático. A famosa filosofia platônica, né? Você consiga trazer para a tua realidade esse conhecimento que acabou de ser apresentado a você. Certo, gente? Bom, então, muito feliz de estar de volta, gostei desse tempo para poder reciclar pensamentos novos, coisas novas, projetos novos, tem muita coisa nova aí pela frente, e aparentemente o ano está acabando, mas tem muita coisa boa aí, muitos projetos novos que eu consegui desenhar, que eu consegui planejar, então tem bastante coisa bacana aí pela frente. Ficam antenados aí que vocês vão ficar bem felizes com esses novos projetos da casa, com esses novos projetos que eu tenho pensado com muito carinho e tenho planejado, desejado assim, realmente com muito afinco, junto com, claro, com os orixás, com nossos amigos aí, com nossos espíritos que são presentes. Eles têm sido muito, não sei nem a palavra para usar, muito excepcional nesses novos projetos, trazendo ideias,
trazendo muito conhecimento para que eu possa dividir isso com vocês, porque quando eu divido eu aprendo da mesma forma e a gente vai trocando esse conhecimento, tá? Então ficam antenados aí, porque é bastante coisa boa. Amanhã, toque de esquerda, às 18h30, tá? Às 18h30, nosso toque de esquerda. Então, você que está aí um mês buscando, precisando aquele papinho com o Exu, com a Pombagira, amanhã às 18h30, só chegar aí que vamos estar prontos para te receber. E vai ser um toque bem bacana, um toque energeticamente muito bom. Acredito que vai ser um momento de reencontro, embora foi um mês aí parado, mas vai ser um momento muito de reencontro, de muita satisfação. Às vezes é importante isso. Tá certo, gente? Curte o vídeo, comenta, compartilha para que isso possa chegar a mais pessoas, para que o Instagram veja como algo importante, para que ele reconheça e veja como necessário e passe para os outros. Pessoas que curtiram agora, enquanto está na live, não sei porquê, quando eu publico ele zera tudo, então ele fica zero novamente, então ele perde tudo. Então se você depois, assim que eu publicar, poder comentar, divulgar, curtir ele, é legal. Isso mostra o quanto realmente é importante isso para você, tanto quanto para mim, tá? E caso vocês tenham assunto também novos, tenham ideias, escrevem aí, deixam, gostaria de tal assunto, acho legal tal bacana, não entendi tal coisa, pode falar diferente, e aí a gente vai chegando a esse denominador comum. Tá certo, gente? Muito obrigado, uma excelente sexta-feira para todos, que Oxalá nos abençoe nesse dia e até amanhã. Beijo, tchau, tchau.